Bem, agora a gente vai começar os processos de fabricação dos polímeros. O primeiro que a gente vai ver é o processo de injeção. Aqui está mostrando uma imagem típica, né, do produto feito por injeção. Tem o molde ali, tem o produto que foi originado do molde. Nesse processo, os grânulos dos materiais são aquecidos, então forçados sob pressão por interior da cavidade da matriz, que é o que está mostrando ali. E os materiais usados são geralmente termoplásticos, mas pode ser injetado também termofixo, compósito e elastômeros, só que eles demoram um pouco mais, o processo é um pouquinho mais complicado.
Eu ia morrer na Alemanha. Acabou vendo o que você está fazendo aqui, ó. A história está em 1933, cara. Olha o Victor foi eleito naquela época. Ele está mostrando aqui o que está acontecendo com os opositores, né? Então, esse vídeo do slide passado mostrou bem detalhadamente como é que acontece o processo de injeção, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as condições econômicas. A gente vai fazer uma relação com a aula de metais, né, que vocês já tiveram lá em Materiais e Processos 1. Então aqui tem, por exemplo, o tipo de plástico que está sendo processado, se é um PVC, se é um Teflon. Ali debaixo tem os plásticos poliamida, policarbonato, acetal. E mais embaixo ainda tem polietileno, polipropileno, ABS, que são os plásticos commodities. Então você vê que tem a relação entre esse tipo de plástico e também a velocidade que você quer, com a produtividade, né? Ou seja, menor que 3.000 ciclos, entre 30.000 e 250.000 e maior que 250.000. E aí vem os tipos de materiais de aço inoxidável para fazer o molde. Então ele vai precisando pegar, né, conforme for o tipo de plástico, um aço de melhor qualidade. Isso prevendo sempre essas considerações econômicas. Claro que quanto mais alto tiver na pirâmide, maior vai ser o valor inicial de aquisição desses moldes, e o tempo de duração deles é mais ou menos igual de todos eles. É claro, se você pegar um molde embaixo, que foi projetado para trabalhar com commodity, e colocar ele a trabalhar com PVC ou com plástico lá de cima, obviamente que o teu molde vai durar um pouquinho menos. Então aqui tem mais algumas considerações econômicas. As partes termofixas, como está colocando ali, geralmente possuem longos tempos de ciclo. Então você pode injetar o termofixo normalmente com a mesma máquina, mas ele vai demorar mais. Então se ele for termoplástico, ele tem uma taxa tipicamente maior de peças ali, maior que 10.000 peças em cada ciclo. Alta taxa de produção, né? De 10 a 60 segundos. Se for peças termofixas, demora mais. Aqui os custos de instrumental é geralmente alto, justamente porque, como está mostrando aqui embaixo, essa matriz aí, elas são feitas de aço inoxidável. Então mesmo aqueles aços inoxidáveis um pouco mais baratos para trabalhar com polietileno, polipropileno, poliestireno, os plásticos mais comuns, mesmo assim eles são peças caras, porque são de aço inoxidável. E o trabalho em si, direto, mão de obra direta, não tem um custo muito elevado, porque em geral o operador, ele, né, é uma pessoa que, um técnico, ele consegue aprender rapidamente a mexer com vários tipos de polímeros, é tudo tabelado, então não é preciso um investimento muito alto com a mão de obra. Aqui está mostrando algumas peças de plástico encontradas lá no Museu do Adam, em Bruxelas, que são bem interessantes. E dá para pensar, olhando sobre isso, sobre os atributos do projeto do processo de injeção, né? Então, ou seja, você vê ali que o plástico permitiu, desde já, através desses processos de injeção, formas bem interessantes, né? Então, detalhes intrincados são possíveis, como está colocando ali. Parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine's screw, where it is melted by the compressing motion of the screw, and then injected into the mold to form the part or parts. The mold is quickly cooled, letting the parts solidify. The mold opens to release the parts, and the mold closes again to repeat the cycle, over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts, made in tiny molding machines, to minutes for large parts, made in presses the size of a building. Aqui mostrando
Nos atributos do projeto, então, a necessidade de você tentar evitar os cantos vivos, está mostrando aqui no desenho, né? Quando você tem cantos vivos, provavelmente vai ter ali uma possibilidade grande de você ter uma quebra ou então uma fragilidade da peça quando você tira, né? E vai usar, por exemplo, ele vai ficar mais quebradiço. Então ali tem a geometria ideal, como está vendo ali, é um canto mais arredondado. Aqui mais alguns atributos do projeto. Seção mínima em torno de 0,4 milímetros para o termoplástico e 1 milímetro para termofixo. O alcance de tamanho em termoplástico chega a 25 quilos e é possível produzir peças de 10 gramas. Existem injetoras modernas que conseguem até menos que isso. E para termofixo fica reduzido no máximo 6 quilos. Você já ouviu falar do housekeeping? Esse método foi criado no Japão na década de 1950 e era parte do programa 5S. Seu objetivo é trazer aspectos de organização, limpeza, redução de desperdício e etc. Ele se destaca porque consegue trazer resultados mensuráveis e tangíveis para a companhia. Ao implementar o programa, as empresas capacitam os profissionais para buscar que todos os aspectos do housekeeping fiquem claros. Dessa forma, os benefícios também se tornam mais visíveis e é possível enxergar o que será positivo para a empresa e para os funcionários. Nas indústrias, a sua implementação é fundamental para tornar a produtividade mais alta. E para isso, uma das alternativas por ser utilizar equipamentos de alto vácuo. Esses equipamentos permitem que o chão de fábrica, seus maquinários e produtos fiquem livres de contaminação e resíduos, o que torna a operação dos trabalhadores bem mais segura. No Brasil, no entanto, existe a barreira ainda de convencer os administradores de indústrias da importância da limpeza e da arrumação. Por este método, é possível entender que a partir desta limpeza e organização, é possível obter resultados melhores com relação ao aumento da produtividade. Entre os benefícios do housekeeping estão a qualidade de vida, a autoestima do funcionário aumenta, a comunicação interpessoal passa a ser mais assertiva, maior incentivo ao trabalho em grupo, meio ambiente valorizado, melhor uso e conservação da infraestrutura da empresa, como estoque de produtos e manutenção preventiva de equipamentos, manutenção de um ambiente mais higiênico e organizado, redução de trabalho, custos e de insatisfação por parte da empresa e dos funcionários. Quer saber mais sobre parceria housekeeping e outras iniciativas que vão ajudar a sua indústria a aumentar a produtividade? Acesse mundodoplástico.plasticobrasil.com.br e confira conteúdos técnicos relevantes e exclusivos. Esse vídeo do slide anterior, ele está mostrando ali a finalidade dele mais para discutir mesmo, é mostrar aquele endereço que tem vários vídeos educacionais sobre plásticos. Então ali vocês encontram, por exemplo, informação sobre não só o processo de injeção, mas também todos os outros processos de fabricação que a gente vai ver aqui, rotomoldagem, tem bastante de rotomoldagem ali, e tem também falando sobre os vários tipos de plásticos, o que você pode fazer com cada um, qual é o melhor processo, né? Então, se você tem lá uma peça de polipropileno, o que vai ser mais interessante, você fazer por sopro ou por injeção? Então, você pode ter uma ideia sobre isso. Bom, aqui também dos atributos do projeto, está mostrando aqui mais uma figurinha, né? Onde especifica um pouquinho mais sobre como é que funciona o canal de injeção, como é que entra os grânulos, como é que dá o aquecimento ali na rosca e, finalmente, como é que sai a peça pronta do outro lado. Então, resumidamente, quais são as principais vantagens da injeção? Que as peças podem ser produzidas com altas taxas de produtividade, produção de peças de grandes volumes, custo de mão de obra relativamente baixo, processo altamente suscetível à automação, as peças requerem pouco ou nenhum tipo de acabamento e podem ser moldadas com enxertos metálicos.
As principais desvantagens, então, a competição acirrada oferece pouca margem de lucro, os moldes são muito caros, como a gente já falou, a qualidade das peças é difícil de ser determinada imediatamente, e a falta de conhecimento dos fundamentos causa problemas que vai... Essa falta de conhecimento, principalmente desses fundamentos, nós vamos passar agora a ver uma série de defeitos pequenos que podem ocorrer nas peças injetadas. Primeiro, esse aqui é estrias marrons, né? Surgimento de estrias de coloração marrom, amarelada ou mesmo preta na peça injetada devido à degradação do polímero. Estou mostrando ali uma imagem, alguns exemplos. O que causa isso principalmente? O material ser termicamente sensível, instabilidade térmica de aditivos, presença de umidade no polímero, o polímero estar contaminado, ou a presença de finos. Essas presenças de finos ocorrem principalmente quando você está reciclando e não fez uma limpeza prévia adequada, uma separação. Vazios ou rechupes, mostrando ali, são aquelas... A imagem bem ilustrativa, né? São peças que geralmente precisam ser descartadas, não tem como aproveitar ela. Né? Elas são bem mais visíveis em peças transparentes, mas pode acontecer também nas peças, como está mostrando do lado ali, né? Pigmentadas. Aqui as linhas de solda, né? Essa imagem de baixo também mostra claramente. Essas linhas de solda aparecem bastante nessas embalagens que a gente compra grande, né? Mas ali é uma linha de solda que tudo bem, pode aparecer. Né? Mas imagine uma capa de celular ou alguma coisa assim com essa linha de solda bem no meio da capa, né? Aqui mais alguns efeitos, a formação de rebarba, mostrando nessa imagem. Nessa outra está mostrando a delaminação, que é um processo que ocorre principalmente em copolímeros, ou então quando você está fazendo a coinjeção, que trabalha com polímeros diferentes, ou mesmo quando o polímero for incompatível ao aditivo que tu está usando. Aqui os pontos negros, eu já tinha falado anteriormente sobre isso. Acontece principalmente quando você está trabalhando com dois tipos de plástico, sobras, né, do material de reciclagem de dois plásticos diferentes. Se estiver misturando polipropileno com polietileno, até que não tem muito problema. Se tiver o PS junto, daí já dá bastante incompatibilidade. E aparece esses pontos pretinhos aí. Não está fazendo principalmente balde, bacia, produtos assim. O efeito diesel é a mesma coisa também, é decorrente dessa mistura de plásticos e acontece bastante quando está trabalhando com material reciclado. Essa tabela aqui mostra defeitos típicos, está naquele site Tudo Sobre Plásticos que eu tinha passado antes para vocês darem uma olhadinha, onde tem vídeos, informações diversas. Como é que funciona essa tabela? Você tem a linha ali, os defeitos, e a coluna você tem as possíveis soluções. Né? Então, conforme for a cor, você vê ali que vai ter que aumentar, vai ter que diminuir, verificar, fazer testes, enfim. Né? A tabela é bem autodidata, bem fácil de entender como é que ela funciona. E para terminar, aqui tem uma imagem mostrando os principais componentes de uma injetora, né, com as zonas dela. Né? Então essa imagem aqui é só para ficar bem claro, se tiver alguma dúvida sobre o processo que vocês viram nos vídeos anteriormente, e aqui mostra com um pouco mais detalhe as partes da injetora. No próximo bloco agora a gente vai estudar outro processo de fabricação em polímeros.